Prezados irmãos, prezadas irmãs, a igreja pede que cada um de nós participemos de forma consciente e efetiva da Santa Missa. Efetiva significa que nós precisamos responder aquilo que é dito na missa. Precisamos rezar junto com o sacerdote. De forma consciente significa que nós precisamos saber o que está acontecendo. Por isso, estar na igreja, rezar, é extremamente importante, mas não é suficiente. Nós precisamos estar com o nosso coração, com a nossa alma, junto com Deus. Para nós que somos católicos, existem dois momentos que são os mais importantes na história da igreja, na história da salvação e durante o nosso ano. Eu penso que a celebração mais bonita, a celebração mais rica durante o ano é a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa é belíssima, nós temos 9 leituras. A igreja de repente está com as luzes apagadas, tudo escuro. E no momento do Glória, depois de várias semanas sem rezarmos o Glória, de várias semanas em penitência, de repente as luzes se acendem, as crianças tocam o sino, nós cantamos o Glória. A Páscoa nos recorda que antes de Jesus, o ser humano, depois que ele pecou, ele se afastou de Deus e era como se o céu estivesse fechado. As pessoas morriam e, segundo a igreja, aqueles que viveram antes de Cristo, iam para um lugar chamado Sheol. E a tradição da igreja é belíssima, existe um hino nos primeiros séculos que diz assim: Jesus faleceu na sexta. No sábado, Jesus foi à mansão dos mortos. E como se dissesse àqueles que haviam morrido: você viveu segundo Deus quis, vá para o céu. Você não viveu, e essa pessoa não foi para o céu. Jesus passou na mansão dos mortos para libertar, salvar aqueles que viveram para Ele, e outros não foram. Qual que é a maior diferença antes e depois da Páscoa, da ressurreição de Cristo? Depois da ressurreição de Cristo, nós não precisamos esperar mais nada. No mesmo segundo que nós falecermos, nós vamos nos encontrar com Deus. Como que nós seremos julgados? Existe uma grande santa da igreja, Santa Teresa d'Ávila, diz que Deus nos julgará a partir do critério do amor. Nós veremos a Deus, nós seremos muito honestos conosco mesmo. E nós vamos dizer assim: eu mereço, eu não mereço, eu vivi ou eu não vivi. Eu acredito que a celebração mais linda é a celebração da Páscoa. Apenas uma opinião pessoal. Mas o momento mais significativo, o momento que realmente mudou a história, foi o nascimento de Cristo. O Natal é belíssimo. O Natal é belíssimo. O que aconteceu no Natal nunca mais acontecerá na história. No Brasil, neste momento do ano, talvez em Portugal, aqui em Macau, nas TVs devem acontecer o mesmo. Em muitas TVs no Brasil agora começa algo chamado retrospectiva do ano. Então os canais de televisão de repente começam a dizer: janeiro, e aí aparece um resumo daquilo que aconteceu em janeiro. Fevereiro, e aí tem o carnaval no Brasil, a escola de samba que ganhou o carnaval. Março, começa o campeonato de futebol e aí a preparação dos times. Abril, até chegar em dezembro. Outubro, eleição presidencial. Se nós fôssemos fazer uma retrospectiva da história, o momento mais importante da história foi o nascimento de Cristo, o Natal. A segunda leitura que nós acabamos de ouvir, a leitura da carta aos Hebreus, é um texto fantástico. Toda a Sagrada Escritura é fantástica e é bela, mas se alguém dissesse assim: padre, escolha só um texto na Bíblia que o padre gosta mais, eu acredito que é esse texto que nós ouvimos aqui na segunda leitura, eu escolheria. Para nós entendermos o que aconteceu no Natal, imaginemos como que era a sociedade judaica antes de Cristo. As pessoas sabiam
e aprenderam através dos profetas que para agradar a Deus, para elas se unirem a Deus, elas precisavam oferecer sacrifícios a Deus. Então nós tínhamos o templo em Jerusalém, e todos os anos, pelo menos uma vez por ano, todos os fiéis precisavam ir a Jerusalém e fazer uma oferenda. Como que nós sabemos que José e Maria eram pobres? Quando eles foram a Jerusalém, ofereceram uma pomba, uma ave muito pequena, típico das pessoas pobres. Aqueles que tinham mais dinheiro, de repente ofereciam um carneiro, outros ofereciam talvez um boi, mas todas as pessoas ofereciam animais ou aves a Deus. Aqueles animais, aquelas aves eram colocadas sobre o altar do sacrifício, e as pessoas pensavam que através daquele odor, os pecados delas eram perdoadas e elas agradavam a Deus. Imagine agora junto com o padre como que era o contexto, o ambiente deste santuário. Israel talvez seja um país um pouco menor do que Portugal, de proporções. Portugal de carro, eu ouvi dizer que do sul até o norte é possível fazer em 7 horas aproximadamente de viagem. Mas imagine esse percurso sem carro. Jerusalém não é diferente. Israel não é diferente. País relativamente grande. E as pessoas precisavam todos os anos ir ao santuário. Então as pessoas que moravam em Jerusalém pensavam: onde que estes animais que as pessoas usam para serem transportadas até Jerusalém ficarão? Então começaram a criar lugares para os animais. Muitas destas pessoas não tinham casa em Jerusalém. Onde que elas vão ficar? Então começaram a se construir algumas hotelarias, algumas pensões ao redor do santuário. As pessoas podiam ficar à noite. Não era muito conveniente viajar muitas horas trazendo animais. Imagina como que você vai trazer uma pomba em uma viagem de 30 dias, de 20 dias. Como que você vai trazer uma vaca junto com você, uma ovelha, durante 20, 30 dias? Então as pessoas que moravam próximas ao santuário, sabendo disso, começaram a vender animais. Tudo era encontrado ao redor do santuário. Um local para deixar o animal que tinha transportado as pessoas, local para pernoitar, animais para serem sacrificados a Deus. O santuário tinha se tornado um local de negócio, business, era um local de negócio. E a segunda leitura nos diz com palavras muito claras: isto não agradavam a Deus, e não agradava a Deus. O padre lê parte da segunda leitura e nós refletimos. A segunda leitura diz assim: ao entrar no mundo, Cristo disse: não quiseste sacrifício nem oblações. Deus não queria esse tipo de sacrifício. Deus não queria esse tipo de oblação. E aí Cristo continua dizendo: mas formaste-me um corpo. Como que as pessoas perceberiam que Deus não queria mais esse tipo de sacrifício? Como que as pessoas perceberiam que Deus não se agradava mais com isso? Era impossível ser mais claro do que Deus era. Só havia uma opção e uma forma, e a segunda leitura nos diz: formaste-me um corpo. Deus ganhou corpo, Deus ganhou rosto, Deus ganhou braços, Deus ganhou voz, Deus se tornou gente. E o texto continua dizendo: não te agradavam holocaustos nem oblações pelo pecado. Então eu, Jesus, então eu disse, belíssimo, eis-me aqui, eis-me aqui. No livro sagrado está escrito a meu respeito: eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Não quiseste sacrifícios nem oblações, não te agradavam holocaustos nem imolações pelo pecado. E no entanto, eles são oferecidos segundo a lei. Depois acrescenta, e é Jesus de novo dizendo: eis-me aqui. E aqui é a parte mais bonita do texto: eu venho para fazer a tua vontade. O Natal é o momento que Deus se transformou em gente. Queridos irmãos e irmãs, neste último domingo do Natal, o que nós podemos fazer?
O que nós podemos aprender? Possivelmente no dia 26 a nossa vida continuará praticamente a mesma. E é assim a vida humana. Um dos maiores perigos que nós que estamos sempre na igreja, talvez seja o maior perigo que como algumas pessoas pensam, o maior perigo do padre são as riquezas, o padre querer ficar rico e querer ter carro e bens. Eu penso que não. O maior perigo, a maior tentação para o padre talvez seja a vontade de poder. Ontem uma pessoa me dizia, uma senhora de 90 anos de idade, fui na casa dela visitar e ela brincava comigo, padre, se prepara, o padre vai ser bispo. E eu disse para ela, não quero ser bispo, quero ser papa. Ela, meu Deus do céu, padre, aí também já é muito. Eu falei assim, não, eu não quero ser bispo, nem quero ser papa, eu quero ser um bom padre, um padre santo é suficiente. O maior desafio para mim não é o desejo de poder, o desejo de sucesso. Padre, eu sei, o padre ainda é jovem, é brasileiro, é lá da América do Sul. O maior perigo são as mulheres, padre, toma cuidado. Tem mulheres que vai tentar o padre. Com todo respeito, eu penso que a maior tentação, a maior dificuldade não é em relação às mulheres. Quando eu tenho alguma tentação na minha vida, eu abrindo o meu coração para vocês, eu sempre me recordo duas coisas. Quem eu sou e por que eu estou aqui. Quem que eu sou? Padre. Por que eu estou aqui? Como missionário para servir a igreja. E aí eu coloco as coisas em ordem, tudo está resolvido. Sabe qual que é a maior tentação? Para mim e para vocês, nos acostumarmos com as coisas sagradas e vivemos as coisas sagradas como se fossem coisas normais. Viver a missa como se fosse mais uma missa. Estar na igreja como se estivesse em outro lugar. Rezar é como se estivesse fazendo outra coisa. É como se você estivesse na chuva com uma capa. Aquilo não te toca. Esse é o maior perigo, nos acostumarmos. Vivemos a nossa fé com superficialidade. Não deixarmos a mensagem de Deus tocar e transformar a nossa vida. Pode vir o maior pregador do mundo aqui, na minha opinião, o melhor pregador do mundo se chama Raniero Cantalamessa. É um pregador de retiros da Casa Pontifícia, um padre italiano, um frei capuchino, fantástico. Ele pode vir aqui fazer uma pregação. Se você não abrir o seu coração, não acontece nada. Pode vir o Papa. Muitas vezes as pessoas querem ver o Papa, mas não querem mudar de vida. Queridos irmãos e irmãs, é Jesus pedindo a cada um de nós, não se acostume com as coisas sagradas. Nós precisamos nos esforçar para vivermos os momentos mais importantes da nossa fé, como de fato eles são, momentos importantes e santos. Hoje é domingo. Eu espero do fundo do meu coração, é um grande desejo que eu tenho, que amanhã à noite, dia 24, segunda-feira, à meia-noite, nós todos possamos nos encontrar aqui novamente. E com outras pessoas que nós devemos convidar e devemos nos esforçar para trazer à igreja. Poucos dias atrás alguém disse assim, padre, fazia muito tempo que eu não via a igreja. Eu penso que mais ou menos uns 30 anos. E eu, um pouco curioso, perguntei para essa pessoa, mas puxa, depois de 30 anos, por que voltou à igreja? Tem gente que vem na igreja quando é batizado, que é criança, depois quando morre, que aí a família põe o caixão dentro da igreja e não tem jeito, tem que vir mesmo, mas já morreu, não adianta muito. E eu perguntei, por que você veio? Ela disse, padre, porque a minha amiga está sempre na igreja e ela me convidou para ir. E quando ela me convidou para ir, eu senti no meu coração que era o momento de ir. Sabe por que muitas pessoas não vêm? Porque elas não são convidadas, porque elas não são desafiadas. Um grande desafio para nós é não nos acostumarmos com as coisas sagradas, vibrarmos com as coisas sagradas. E o segundo desafio é não vivermos apenas pensando na nossa vida e nos nossos problemas. Convide alguém. Nós temos ainda um dia e meio. Viva esse momento que antecede o Natal
como um momento de profunda preparação para o seu coração receber o Cristo que vai nascer. Gostaria de encerrar dizendo: Padre, como que eu posso preparar o meu coração? Algumas pessoas dizem: Padre, como que eu organizo a minha vida? Já disse aqui mais do que uma vez. Eu penso que na nossa vida 3 coisas são extremamente importantes. Trabalho, tem que fazer alguma coisa. Às vezes eu pergunto para o meu pai: pai, o senhor já se aposentou faz muitos anos, por que não para de trabalhar? E ele diz: filho, se eu parar eu morro, se eu não fazer nada eu morro. Cabeça vazia, oficina do diabo. Pessoa que não faz nada, rapidamente vai começar a fazer coisa errada. Se você um dia precisar de ajuda de alguém, procure quem está ocupado, porque quem está ocupado, quem faz muita coisa, se organiza e vai fazer mais. Mas uma pessoa desocupada e preguiçosa, possivelmente vai continuar querendo ser preguiçoso. Mesmo que você seja aposentado, faça alguma coisa, trabalhe. Padre, eu não tenho nada para fazer. Procure o padre durante a semana, eu te dou uma vassoura, você ajuda a varrer a igreja, limpar os bancos, já fez alguma coisa. O que não pode é ficar sem fazer nada, precisa fazer alguma coisa. Deus te deu dons, te deu tempo, precisa fazer alguma coisa, trabalho. Agora, ame o seu trabalho. Vocês que são leigos, trabalho também é missão. Eu como padre, eu gostaria de estar em um escritório de advocacia, dialogar com as pessoas, mas eu não consigo entrar neste ambiente. Eu gostaria de estar nas salas de reuniões do governo, dos trabalhos do Estado, mas eu não consigo entrar. Agora você está lá, você é católico, você é missionário lá. Eu gostaria de estar nos ambientes dos médicos, mas eu não consigo entrar mais, não deixa. Se eu colocar o clégima e entro, padre, cadê o crachá, a credencial, o padre não tem formação, eu não entro. Você está lá, faça do seu trabalho, mesmo que você faça muito pouco, faça do seu trabalho a sua missão, o seu serviço à igreja. Família, cuida da sua família. Deus, viva o momento de espiritualidade. Assim nós podemos preparar o nosso coração. Mas de uma forma muito concreta, existe ainda uma outra realidade que nós podemos fazer para preparar bem o nosso coração para o Natal. É preciso fazer uma boa confissão. É preciso fazer uma boa confissão. Eu não sei, não critico e não estou julgando as pessoas que lideraram a comunidade de língua portuguesa antes do que eu. Mas muitas pessoas pensam que não precisa se confessar. Muitas pessoas pensam que confissão é apenas um detalhe. Não gosto de comparar e comparação não é boa, mas hoje eu comecei a atender confissão às 7h30 da manhã e parei 10:11, mais ou menos umas 4 horas. Não parei 1 minuto. E eu disse para uma pessoa: olha, agora espera um pouco o padre, que o padre precisa ir no banheiro. Fui no banheiro, sentei e falei: Jesus, eu preciso respirar. Os chineses não me deixaram 1 minuto, eu estava sozinho, devo ter atendido umas 50, 60 confissões. A comunidade de língua portuguesa também veio. Confissão é uma graça de Deus. Padre, eu tenho vergonha de confessar. Tinha que ter vergonha de pecar. Tem que ter vergonha de pecar, não é vergonha de confessar. O demônio, ele tem uma estratégia na nossa vida. E Deus, ele tem uma estratégia na nossa vida. Vejamos as duas estratégias. O padre é muito moralista, eu não gosto de padre moralista. Não é moralista não, é um padre cheio de amor e de carinho por vocês. Porque um dia eu não quero que Deus fale: Padre Daniel, você foi um padre medíocre, que ficou contando piadas, ficou agradando as pessoas e nunca disse a verdade. Esse pecado eu não quero carregar comigo. Não quero ser um padre medíocre e que fugiu da minha responsabilidade. Existe uma estratégia de Deus, existe uma estratégia do demônio. Comecemos pela estratégia do demônio, e aí nós vamos ver qual que é aquele que está agindo mais forte na nossa vida. Estratégia do demônio: encher você de coragem para pecar, encher você de coragem para fazer aquilo que não é certo, e fazer você morrer de vergonha de procurar confissão e achar que confissão não é preciso. É sempre assim.
Um leão para pecar, um gatinho para se confessar. Estratégia de Deus: fazer você ter pudor, vergonha, medo, receio de pecar, de ofender a Deus. Pode até cair, eu peco. Minha última confissão foi ontem às 1h30 da tarde aqui. Eu peco, eu preciso vir, eu preciso confessar, às vezes chorando: padre, me ajuda, eu preciso me confessar. Eu julgo as pessoas: padre, eu preciso me confessar, eu tenho preguiça de rezar, e eu me confesso. A estratégia de Deus é sempre a mesma: medo, temor, receio, tudo para nós não desagradarmos a Deus. Mas quando nós pecamos, coragem, alegria, humildade para procurar a confissão, para mudar de vida. Olhe agora para o seu coração e avalie a você mesmo. De todas as coisas que eu realizo como padre, eu penso que a que hoje me dá mais prazer é atender confissão. Por quê? Porque no momento da confissão acontece um milagre, acontece algo fantástico na história da igreja, que você nasce novamente. Eu já disse isso mais de uma vez. A sua vida, o seu julgamento no dia da sua morte não vai começar a partir da idade da razão. O seu julgamento, a sua vida não vai começar a partir da sua primeira confissão. Vai começar a partir do momento da sua última confissão. Se eu morrer hoje à noite, Deus vai começar a me julgar a partir de sábado, dia 22, às 13h30. Que aconteceu antes, posso ter matado uma pessoa. Para Deus não existe mais, se eu cumprir a penitência. Justo ou injusto, não sei, mas é assim que Deus age. Queridos irmãos e irmãs, não precisa ser comigo. Procura o Padre Siqueira. O Padre Siqueira depois vai brigar comigo: o Padre Daniel mandando confissão para mim. Procure eu, procure o Padre Siqueira, procure o Padre Peter, procure o bispo, procure quem que você quiser, mas peço de coração. Os horários de confissão estão em um painel na entrada da igreja. Prepare o seu coração. Reze com a sua família. Não precisa ser muito, não. Vamos tentar criar este hábito. Antes da refeição, uma Ave Maria, a família toda junta. Antes da refeição, um Pai Nosso todos juntos. Família que reza unida, permanece unida. Ensine os netos, filhos, amigos, namorado, namorada, irmão, irmã, a rezar. Queridos irmãos e irmãs, preparemos o nosso coração com alegria, com disposição para celebrarmos o Santo Natal. E agora em silêncio rezemos. Pai amado, Pai querido, conceda-nos a graça de nos prepararmos bem para o nascimento do Teu Filho, para o nascimento de Jesus. Que Jesus, nosso Salvador, pessoa mais importante da nossa vida, se torne a nossa alegria, a nossa segurança, e que através da nossa vida, com palavras e ações, outras pessoas possam receber esta graça tão grande, tão bela, a maior de todas, que é o Santo Natal.